É muito bom estarmos mais uma vez juntos, eu aqui e você aí, para meditarmos na palavra do nosso bom Deus em mais uma grande pergunta que Jesus fez. Nós temos visto essas perguntas de Jesus e vamos continuar. Tem muita pergunta ainda para ser detectada, para ser analisada, para ser estudada e, sobretudo, para ter reflexos em nossa vida, para que nos ensinem e nos façam, essas palavras, essas perguntas, nos façam viver melhor. A pergunta de Jesus que nós vamos ver agora encontra-se em Mateus, no capítulo 16, no verso 15. Jesus então pergunta: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava conversando com os discípulos e perguntou o que é que as pessoas diziam a respeito dele. Não era curiosidade humana, era para perceber a situação e, sobretudo, ressaltar a fé dos próprios discípulos. Os discípulos responderam: ora, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que é algum dos profetas. Todos esses profetas já haviam morrido há muito tempo. E João Batista também. Mas será que o povo vive ainda hoje em dia perguntando e dizendo e afirmando e questionando e elaborando esses pensamentos sobre Jesus? Eu tenho conhecido muita gente que diz assim: Jesus foi um grande filósofo. De fato, a Bíblia tem muito de filosofia, especialmente o Novo Testamento, mas é claro, é o pensamento humano. Ela registra o pensamento humano, ela está na forma humana de escrever, de pensar. Deus não usou linguagem de anjos para escrever a Bíblia, ele usou pessoas, e pessoas raciocinam filosoficamente. Quer saiba ou não, quer queira ou não. Mas Jesus não foi um grande filósofo. Há outros que dizem que Jesus foi um grande líder. Sim, de fato, Jesus foi um grande líder, tanto que mudou, alterou até o calendário mundial a partir da sua presença, a partir do seu nascimento. Sim, Jesus foi um grande líder, mas não se trata disso, porque quando a gente fala de grande líder, a gente se lembra de estadistas e de guerreiros e de pessoas que influenciaram e que até guerrearam e que até mataram milhões e milhões. Não. Uns dizem que Jesus foi um homem bom, de fato. É inquestionável, Jesus Cristo foi boníssimo. Um dos evangelhos diz que por onde Jesus andava, fazia o bem. Andava fazendo o bem por onde passava. Sim, é verdade. Jesus efetuou várias curas e, muito mais do que as curas, ele salvou a vida de muitas pessoas por meio dos ensinamentos dele, ensinamentos estes que chegam a mim e a você por meio da Bíblia. Sim, Jesus foi um bom homem, mas é muito mais do que isso. A Bíblia revela que Jesus Cristo é o Salvador, o Senhor do mundo e deseja ser o Salvador e o Senhor da minha e da sua vida. Jesus então pergunta e os discípulos respondem essas coisas até meio esquisitas, dizer que Jesus era Jeremias, dizer que Jesus era Elias ou um dos profetas, quem sabe Abacuque, Sofonias. Não. Jesus não era nada disso. E Jesus então olha para os discípulos e vai para os discípulos. É como se ele estivesse olhando para mim agora, estivesse olhando para você agora e perguntasse: Moisés, e dissesse o seu nome, e perguntasse assim: e você? Eu sou quem para você? Quem eu sou para você? Infelizmente, muitas pessoas têm feito de Jesus um quebra-galho, com todo o respeito. Quebra-galho, aquele que resolve os problemas. Aquele que é a solução, a última solução, e você vai, tenta, não consegue. Vou pedir a Jesus. Outros fazem de Jesus um amuleto. No local onde eu trabalho e em outros lugares eu já vi também a Bíblia aberta. As pessoas abrem a Bíblia, deixam lá. E a Bíblia acumula uma poeira e fica cheio de... Não adianta a Bíblia aberta. Alguém disse: olha, eu vou abrir a Bíblia no Salmo tal e deixá-la lá em casa, porque quando o ladrão entrar e ele olhar, a Bíblia, ele não vai assaltar, assalta sim.
Eu fui roubado, eu e minha família, com revólver na cabeça, meu filho no chão, com alguém com revólver em cima dele, levaram tudo, inclusive a minha Bíblia. E não adiantou me identificar como pastor. Não adiantou. Jesus não é amuleto. Jesus não é aquele tão longe de mim distante. Há um hino antigo que fala disso. Nas estrelas ouço a sua voz. Lá distante, distante. Não, não, não. Jesus não está distante. Jesus não é essa figura distante. Jesus não é somente uma figura histórica. Mas Jesus quer que eu responda e quer que você responda diante dele com todo o coração, com toda a nossa firmeza, com toda a nossa honestidade. Quem é Jesus para você e para mim? Pense um pouco. Quem é Jesus para você? É quando Simão, chamado Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Que afirmação belíssima! Pedro vai no centro da questão. Pedro acerta perfeitamente o alvo. Ali, no centro, nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá. No centro, tu és o Messias. Tu és o ungido. Tu és o enviado de Deus. Do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Messias, ungido, Cristo, Filho do Deus vivo. Mas antes que Pedro se envaidecesse, antes que os outros discípulos ficassem como que chateados com Pedro, Jesus imediatamente arremata e diz: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram estas palavras, mas o meu Pai que está nos céus. Palavra de Jesus Cristo está na Bíblia, pode conferir, no Evangelho de Mateus, pode conferir. Jesus diz que foi Deus que revelou a Pedro para Pedro acertar o alvo. Então tem um segredo aqui. Eu preciso pedir a Deus para que Ele me ilumine, para que Ele me faça enxergar Jesus Cristo. Da mesma forma que somente enxergamos e chegamos ao Pai por Jesus Cristo, precisamos pedir ao Pai para enxergarmos e chegarmos a Jesus. E vermos Jesus Cristo como o Messias, o Filho do Deus vivo. Deus revela esta verdade a quem assim pede. Então peça, meu amigo, peça, minha amiga, ore, dobre seu joelho. Peça a Deus para reconhecer Jesus como o Messias, o Cristo, o Deus encarnado, o próprio Filho do Deus vivo que veio para salvar todo aquele que nele crê. É assim, é simples assim. Pastor Moisés, mas há tanta complicação nas religiões e na minha igreja, é tanto mandamento, é tanta coisa. Eu sei, eu sou pastor. Eu passei a minha vida inteira dentro da igreja, eu passo a minha vida inteira dentro da igreja. Eu sei, eu já estudei, eu conheço outras religiões, eu já vi, eu já sei, eu sei disso. É muito complicado. Aqui para nós, é muito complicado. Seguir uma igreja, seguir uma denominação, seguir uma religião é muito complicado. Mas eu não estou falando disto. Eu estou falando da sua relação pessoal, da minha relação pessoal com Jesus. Jesus pergunta, repito, Jesus pergunta a mim e a você agora, nesse momento, e você? Eu sou quem para você? Que a nossa resposta seja esta, a resposta de Simão Pedro, que disse: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o ungido Jesus, Filho do Deus vivo, Filho do Deus vivo. Que pergunta, não é? Parece fácil, mas não é. Porém, podemos responder assim, pela graça de Deus em nossa vida. E em nome desse Jesus, o Messias,
que nós oramos assim e que nós pedimos assim e que eu desejo que esta seja a minha e a sua resposta. Sim, Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Que Ele nos abençoe mais e mais.